É um momento maravilhoso que nós temos para louvar e glorificar o nosso Deus. Hoje vamos falar sobre o tópico: qual é o destino da alma após a morte? Qual é o destino da alma após a morte? Este é um assunto bastante controverso nas nossas comunidades. Todos têm consciência de que quando há um falecimento, nós vamos enterrar o corpo, ou seja, os restos mortais do ser humano. Então, se são restos, significa que há uma parte que não é enterrada. Portanto, que é a sua alma, que é aquela que sai do corpo, para que, de fato, se declare um óbito, é quando a alma sai do corpo. Mas aqui está a questão: qual é o destino da alma após a morte? Porque algumas pessoas pensam que a alma fica aqui na terra a passear, outros pensam que podem, talvez, preparar um prato com alguns paninhos vermelho, preto, branco e colocar lá uns trapos de 30 centímetros, aí nem chega a ser meio metro, colocam num prato e colocam debaixo da cama, então para que a alma do defunto durma lá. Enfim, é um pouco ridículo. Alguém que dormia numa cama com quase 2 metros para ter que dormir num prato. Mas pronto, fazemos isso porque achamos que a alma está ali. Mas hoje vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Afinal de contas, qual é o destino da alma? E aqueles pratinhos, nós já dissemos que aqueles pratinhos, aquelas coisas que nós fazemos, a pensar que fazemos para os nossos entes queridos que já faleceram, né? Muitas vezes fazemos para os demônios. Aliás, não é muitas vezes. Sempre fazemos para demônios, para espíritos demoníacos, para espíritos angelicais que caíram com Satanás. Então, fazemos para esses e não para os nossos antepassados. Mas pronto, o que a Bíblia diz sobre este assunto? Quando a vida terrena termina, todo homem irá enfrentar o juízo de Deus. Hebreus 9, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, aos homens está ordenado que morram uma só vez. Nenhum homem morre 2 vezes. Portanto, a morte é uma só. E depois que alguém morre, enfrenta o juízo de Deus. Portanto, não há ninguém que escapa deste juízo de Deus. Todo aquele que morre é julgado conforme o caminho que escolheu andar nele enquanto estivesse nesta terra. Quando nós escolhemos andar pelo caminho largo, que é o caminho da perdição, na verdade vamos enfrentar o juízo. E para quê? Para irmos para o destino daqueles que andam pelo caminho largo, que é a perdição, que é o lago do fogo. E também, se nós andamos pelo caminho estreito, significa que vamos ser também conduzidos para a vida, porque estávamos andando no caminho estreito. Porque a Bíblia diz em Daniel 12, verso 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Significa que há 2 destinos: vida eterna e desprezo eterno. Portanto, tudo isso é determinado pelo caminho no qual nós escolhemos andar nesta vida. Mas vamos ler também Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14, para não ficar nas minhas palavras. É preferível lermos o que está escrito, aquilo que é a palavra de Deus. Mateus 7, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui está.
Significa que o nosso destino final é determinado pelo caminho no qual nós decidimos andar enquanto estivermos nessa vida. Muitos acham que é uma oportunidade de se esbaldearem pela vida, beberem, fumarem, usarem das meninas que puderem, quantas forem possíveis, até fazem uma lista, alguns, competição, quero dizer que, olha, eu passei por tantas, eu já tenho uma lista de 50 miúdas com quem eu já andei na minha vida, tanto como se fosse algo que pudesse orgulhar alguém. Isto é uma tristeza, isto é algo abominável, é uma coisa indesejável que alguém use das pessoas, brinque com a vida das pessoas simplesmente para se orgulhar e dizer, eu passei por tantas, eu passei também por aquela, eu passei por ali, eu passei por acolá. Isso não dá orgulho a ninguém. Isso, antes, pelo contrário, mostra que somos desprezíveis, insignificantes. Portanto, quando nós escolhemos o caminho largo, fazemos isso. Quando nós escolhemos o caminho largo, nós somos daqueles que dizemos, ok, eu ontem bebi 5 caixas de cerveja sozinho. Como se fosse algo que pudesse nos orgulhar. Isto é triste. Nós olhamos para alguém que está acabando com a sua vida, está destruindo a sua saúde, está destruindo a si mesmo, e depois do dia seguinte está a orgulhar, porque eu tomei bem, uma boa porra, eu apanhei uns bons whiskies, eu tomei uma garrafa de whisky sozinho, etc, etc. Mas tudo isto não é algo para orgulhar-se. Devíamos ficar tristes por termos feito isso. Devemos nos sentir os mais miseráveis de todos os homens por causa daquilo que nós tivermos praticado. Portanto, é preciso que nós escolhamos o caminho estreito se nós quisermos a vida. Mas, se nós escolhermos o caminho largo, claro, o destino também está lá. Nenhuma alma fica a deambular pela terra. Aqui está, é uma questão essa central. Ninguém vai dizer que morreu, depois a alma dele está em Chico, que a alma dele está embaixo da cama, a alma dele está... Não, não existe isso. O que a Bíblia diz é o que está escrito. O espírito dos mortos não participa em nada da vida das pessoas aqui nesta terra. Portanto, isso está claro. Em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Pelo menos isto nós temos na nossa consciência, de que havemos de morrer. Um dia havemos de morrer. A morte está ao nosso lado. Não sabemos quando, mas sabemos que havemos de morrer. Então, se sabemos que havemos de morrer, precisamos prestar atenção àquilo que estou a dizer. Qual será o destino da sua alma quando você morrer? Ok, continuemos a ler. Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém. Esta é a situação real. A alma daquele que morre, ela não tem parte na nossa vida. Algumas pessoas ficam, até compram coroas de flores quando alguém morre, porque querem o quê? Acham que tem um peso de consciência. Essa pessoa pode ter morrido com alguma coisa contra mim, então eu vou dar uma coroa de flor bem grande para que essa pessoa me possa perdoar. Fazem alguma coisa extraordinária, porque querem alcançar a paz com aquela pessoa. A Bíblia diz que até o seu amor, o seu ódio, se alguém disse, ok, se eu morrer não venha me enterrar, se você vai lhe enterrar, não vai acontecer nada. Amém? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele depois de morrer já não pode fazer parte desta vida. Aquele que morre não pode te ajudar, nem pode lhe prejudicar. Estejamos conscientes nisso. Os meus entes queridos, aqueles que me odiavam, morreram, não podem melhorar a minha vida, nem sequer prejudicar a minha vida. Eles não podem interferir de forma alguma na vida dos vivos. Isto é o que a Bíblia nos diz. Isto é que é a palavra de Deus. Nós que somos vivos, sabemos que havemos de morrer.
Mas os mortos nada sabem. Não podem participar da nossa vida. Então, amados, é preciso que comecemos a pensar agora. Então, qual é o destino? Para onde é que vão essas almas daqueles que morrem? Se eles não participam da nossa vida, se eles não ficam aqui a deambular por essas nossas cidades esburacadas, não ficam aqui, então vão para alguma parte. Qual é essa parte onde vão? Aqui levantam-se questões como aquelas que falam de consultar os mortos, falam com os demônios. E tudo isto que fazemos, não consultamos a nenhum morto, não. Antes consultamos aos demônios. 1 Coríntios 10, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Quando nós dizemos que vamos conversar com os nossos pais, com os nossos antepassados, nós não conversamos com nenhum antepassado. Conversamos sim com demônios. Isto é o que nós fazemos. E já na semana passada, nós falamos mais acerca de por que os demônios se fazem passar por os nossos entes queridos. Porque não teriam outra maneira de serem aceitáveis nas nossas famílias, não teriam outra maneira de serem aceitáveis para serem adorados se eles não se fizessem passar por pessoas que nós conhecemos, por pessoas que são da nossa família. Portanto, é assim que nós adoramos, acabamos servindo a eles. Mas, de fato, a alma do homem não fica aqui na terra, a alma do homem tem um destino, tem algum sítio para onde ela vai. Lembremos-nos que Lázaro, bem como o rico, logo após a sua morte, eles foram cada um ao seu destino. Lucas 16, verso 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Este é um registro bíblico muito claro. São duas pessoas que morreram. Um temia Deus e o outro não temia Deus. Um foi levado para o seio de Abraão, foi levado para o céu, e o outro foi sepultado com toda a glória, com todas as honras. Foi bem sepultado, muito bem, mas foi para onde? Foi para o Hades, foi para o inferno. Aqui, cada um morreu e foi para o seu lugar, para o seu destino, dependendo do caminho no qual escolheu andar durante a sua vida aqui na terra. É importante isto, que cada um de nós escolha o caminho no qual deve andar. É importante que ninguém te engane. Você tem a responsabilidade pessoal de escolher o caminho no qual deve andar. Cada um de nós. Porque a Bíblia diz em Ezequiel 18, verso 4, a alma do pai, assim como a alma do filho, são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então significa que a responsabilidade de escolher o caminho no qual você deve andar é tua, absolutamente tua. Não é dos teus pais, não é dos teus filhos, não é dos teus avós, não é de ninguém mais, senão de você mesmo. É você quem deve escolher o que você faz com a sua vida, onde você mete a sua vida. Temos responsabilidade nesta escolha. Adão e Eva escolheram obedecer o diabo. Enviaram o mundo todo, toda a criatura para o pecado por causa da sua decisão. Mas Deus nos dá de novo uma oportunidade de nós escolhermos pessoalmente se queremos permanecer naquela situação em que Adão e Eva nos levaram ou queremos mudar. Cabe a nós, cabe a você.
Às vezes tentamos repassar isso para os nossos pais, tentamos repassar isso para outras pessoas, mas é preciso que haja consciência. Cada um vai ser julgado conforme aquilo que fez. O rico, quando estava no Hades, a Bíblia diz que ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. E ele pediu que Abraão enviasse Lázaro à casa dos seus pais para alertá-los do perigo de viver sem temer a Deus, de viver sem Deus. Vejamos no verso 27 a 31. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta foi a tentativa daquele rico que morreu e logo foi ao inferno, de pedir a Abraão: olha, pai Abraão, mande Lázaro com uma mensagem para os meus irmãos, para a minha família, para que eles não venham a este lugar, para que eles não pensem que estão bem gozando daquela riqueza que tem lá na terra. Porque muitos, quando são ricos, muitos, quando têm possibilidades de usar deste mundo, usam mal, pensando que estão a gozar do mundo. Veja só, alguém compra um carro e entra no carro. Vai beber primeiro, entra no carro. Ele quer mostrar o carro, quer exibir o carro às outras pessoas. Enfia o pé no acelerador. Atinge 250 km horários. Vai se bater num poste e morre ali no poste. O que lhe valeu? Rendeu alguma coisa? Deu-lhe algum valor? Deu-lhe algum prestígio? Não. Simplesmente o quê? Aquele indivíduo que comprou o carro ontem morreu ali. Por quê? Excesso de velocidade. Simplesmente assim. Muitos têm possibilidades de usar bem deste mundo, mas não usam bem deste mundo. Por quê? Porque são guiados por demônios. As suas mentes são endemoninhadas. Querem se orgulhar, querem mostrar que eles podem, que eles têm. E quando você tenta fazer isso, se destrói. Então, este homem estava preocupado com os irmãos. Se mandar Lázaro ir falar com os meus irmãos, para que eles não venham a este lugar, porque eles estão pensando que estão a gozar, estão a pensar que estão tudo bem na sua vida, mas não está nada bem, porque eles podem vir também para este lugar de sofrimento. Deus não pode permitir isso. Deus não permite que nenhuma alma volte para falar com alguém. Não. Os mortos não têm parte nesta vida. Vamos ler Deuteronômio 18, verso 9 a 14. Deuteronômio 18, verso 9 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 18, verso 9 a 14. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agorreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Atenção! Nem quem consulte os mortos. Deus não podia admitir uma tal abominação em que
uma alma pudesse voltar para a terra, para vir dizer às pessoas que, olha, cuidem das vossas vidas para não virem para o inferno, para não entrarem pelo caminho do inferno. Mudem, andem no caminho estreito, abandonem o caminho largo. Isso é uma abominação perante Deus. Por causa dessas abominações, Deus tirou o povo de Canaã. Foi destruído aquele povo. Deus deu aquela terra aos israelitas. Por quê? Porque aquele povo era um povo abominável. Era um povo que consultava os mortos, consultava espíritos de adivinhação. Era isto que eles faziam. Por quê? Porque achavam que as almas dos mortos podiam lhes ajudar em algum aspecto. A alma do morto não pode nos ajudar. A alma do morto não pode nos ajudar, não pode nos prejudicar, nem pode nos beneficiar. Ela não participa da nossa vida. Lembremos-nos que Deus desterrou os cananeus por causa dessas abominações, exatamente. Deus tirou aquele povo de Canaã. Deus lançou fora. Foram destruídos. Para quê? Para que não continuassem com aquele tipo de pecado. Infelizmente, hoje, nós temos pessoas que praticam esses atos, consultam os mortos, mas estão lá nas igrejas. Alguns até são líderes, pastores, bispos de igrejas. Estão lá sentados na cadeira de Moisés, mas ensinando as suas próprias tradições. Ensinando aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam que seja melhor, não ensinando a palavra de Deus. Eles acham que estão a satisfazer os seus próprios desejos. Estão ali para satisfazer os seus próprios desejos e não para transmitir a palavra de Deus. Portanto, Deus não permite que o homem consulte algum morto. Porque os mortos já não estão conosco. Os mortos já não fazem parte da nossa vida. Morreu, riscado, não faz parte do nosso agregado familiar. Morreu, já não servimos comida para ele. Morreu, o seu prato já não é contado na nossa mesa. Porque morreu, já não dorme na nossa cama. Se era seu marido ou sua esposa, você dormia com ele. A partir daquele momento que morreu, ele já não vai voltar a dormir consigo ali. Mas às vezes metemos isso na cabeça de que a alma dessa pessoa está conosco. A alma dessa pessoa dorme consigo. A alma dessa pessoa... Não existe isso. A Bíblia diz que não existe isso. Não vamos nos enganar. Vamos andar pela verdade. Vamos seguir a palavra de Deus. Isaías 8, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Aqui está uma questão que é levantada. Vamos interrogar os mortos a favor dos vivos. Eles já não têm parte conosco. Eles já não podem fazer nada por nós. Não podem nos ajudar nem prejudicar. É uma tristeza quando nós ouvimos algumas pessoas de algumas igrejas a dizerem: os nossos defuntos nos ajudaram. Deus e os nossos defuntos. A Bíblia diz que Deus não permite que se divida a sua glória com alguma outra criatura. Porque todas as criaturas, tudo que existe no mundo, inclusive as pessoas, são criaturas de Deus. Deus os fez. E Deus não pode dividir a sua glória com o homem. Mas cara sem vergonha é alguém que diz que é líder de uma igreja, que diz que, olha, Deus nos ajudou com os nossos defuntos. Que abominável. Não existe isso na palavra de Deus. Onde é que você arranjou isso? Isso é tua pregação.
Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mude, converta-se, arrependa-se desse pecado. Porque a alma daquele que morre não fica nesta terra. A alma daquele que morre não nos pode ajudar em nada. Nada, absolutamente nada. Quando alguém morre, a sua alma vai ao seio de Abraão, como já falamos, ou vai para o inferno. Portanto, são esses dois destinos que a nossa alma tem. Ou para o inferno, ou para o seio de Abraão. São esses dois sítios onde existe. Não existe mais nenhum. Não existe nenhum purgatório por onde vai passar, vai ser punido, depois vai sair de lá para ir para o céu. Não existe isso. Ou céu ou inferno. Ou o seio de Abraão ou o inferno. Só. E isso está clarificado na palavra de Deus. Vamos ver Lucas 23, verso 39 a 43. 23, 39 a 43. Diz assim a palavra de Deus. 39, 43. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo Jesus, glória a Deus. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Se Jesus foi capaz de dizer: estarás comigo hoje no paraíso, não disse amanhã, não disse você até a próxima semana, não disse daqui a um ano, não, disse hoje estarás comigo, vais entrar comigo no paraíso hoje. Porque quando alguém morre, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. Não há sala de espera aqui. Então é preciso que nós preparemos o caminho, preparemos para onde queremos ir, preparemos qual o destino que queremos dar à nossa alma, enquanto estivermos vivos nesta terra. Porque a escolha fazemos aqui, meus irmãos. Nós determinamos isso aqui nesta vida. Temos que resolver essa questão. Você tem que resolver. Eu tenho que resolver. Mas é uma questão que é imediata, é agora, é no dia de hoje que tenho que resolver isso. Porque amanhã não é meu dia. Posso estar a falar aqui, depois de alguns momentos, alguém dizer: oh, aquele que estava a pregar, já foi. Já foi, já foi. Por quê? Porque o tempo não é meu. O tempo pertence a Deus. Deus é que me deu o tempo. E eu não sei quanto tempo Deus me deu. Cabe a mim escolher o meu modelo de vida para poder determinar o destino da minha alma. Jeremias 4, 3 e 4. Jeremias 4, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos, e circuncidai-vos,
para o Senhor e tirai o prepúcio dos vossos corações, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Vamos tomar emprestado essas palavras de Jeremias, que ele falava para Israel. Antes mesmo do cativeiro de Israel, ele falava estas palavras, na tentativa de que Israel pudesse se converter, pudesse voltar para Deus. Mas são as mesmas palavras que eu vou usar hoje para o nosso caso. Diz aqui o Senhor: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeais entre espinhos. O que muitas vezes nós fazemos, meus irmãos, é que nós semeamos entre espinhos. Nós ouvimos, queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ir à igreja, queremos ser batizados, queremos fazer tudo o que se faz, mas não começamos por lavrar a nossa vida, não começamos por limpar a nossa vida, não começamos por tirar as coisas nocivas da nossa vida. Queremos ir à igreja, mas continuamos a beber. Queremos ir à igreja, continuamos a prostituir. Queremos ir à igreja, continuamos a consultar os mortos. Queremos ir à igreja, continuamos a roubar. Queremos ir à igreja, continuamos a mentir. Queremos ir à igreja, continuamos a fazer tudo aquilo que vínhamos fazendo. Não é possível. Você precisa de preparar o destino da sua alma. Mas como deve preparar o destino da sua alma? Lavre primeiro o campo antes de semear. Não semeie entre espinhos. Não semeie na erva da meninha. Não. Primeiro lavra o campo, ficar limpo para você poder semear. Isso quer dizer que não podemos andar em dois caminhos. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Mas não é possível andar nos dois caminhos. E o seu destino vai ser determinado dessa forma. Com quem você estava andando nesta vida? A quem você temia nesta vida? Talvez alguns digam, não, eu nessa altura vou dizer a Deus, eu estava dos dois lados. Do lado do diabo e do seu lado Deus. Você está reprovado, porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque ou havemos de amar a um e odiar ao outro. O que acontece é isso. Significa que você ama mais o diabo, porque você faz coisas que não agradam a Deus. Porque se você amasse mais a Deus, você abandonaria o diabo. É tão simples assim, que você é que escolhe o destino da sua alma. Não brinque com isso. Não deixe o destino da sua alma para uma religião. Não deixe o destino da sua alma nas mãos de falsos pregadores. Não deixe o destino da sua alma para aqueles que não conhecem a verdade. Agora procure acertar, porque o destino da sua alma depende de você mesmo. Só de ti, não dos teus pais. Só de ti, não dos teus filhos. Só de ti. Cabe a você decidir qual é o destino que você quer para a sua alma. Qual é o lugar que você quer que a sua alma vá. Mas atenção. Se você quer entrar pelo caminho estreito, arranca tudo. Lavra o campo primeiro, para depois semear. Atenção. Lavra o campo. A Bíblia diz que devemos lavrar este campo e semear. Devemos circuncidar os nossos corações. Portanto, isto significa que devemos nos arrepender e abandonar o pecado pela fé em Jesus Cristo. Provérbios 28, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 28, verso 13. Louvado seja o nome do Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que esconde as suas transgressões,
Porque temos muitas pessoas indo às igrejas, escondendo as suas transgressões, escondendo as suas abominações. Nós temos muitos líderes de igrejas que andam com membros da sua igreja. Quando está de viagem, leva uma irmã para ser secretária, para pegar a sua pasta. E essa irmã tem que saber a temperatura que deve estar a água que o pastor vai tomar banho com ela. É sua esposa. Para saber isso. Para saber a temperatura da água que você usa para tomar banho. Mas fazemos isso. A Bíblia diz que se nós escondermos as nossas transgressões, nunca prosperaremos. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que lavrar o seu campo para depois semear, esse alcançará misericórdia. Aquele que circuncidar o prepúcio do seu coração, para que o seu coração se torne novinho, para que Deus possa colocar aquilo que é da sua vontade dentro do seu coração. Porque nós sabemos que o coração do homem nasce já contaminado. Mas quando você circuncidar esse coração, quando você se arrepender, confessar os seus pecados e deixar, achará misericórdia. Portanto, confessa a Cristo, porque Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Ele é o único que pode dar um destino melhor, dar o paraíso, dar o céu, dar a sua presença à sua alma. Somente Jesus pode fazer isso. 1 de João 1, verso 9, diz assim, 1 de João 1, verso 9, mude o destino da sua alma hoje. Não espere o dia de amanhã, porque ninguém mais vai poder fazer isso, ninguém mais vai poder te ajudar se você não fizer por si mesmo. Nem o pastor vai te ajudar, nem o bispo vai te ajudar, nem o papa vai te ajudar. Você precisa de fazer essa escolha por si mesmo. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Significa o que é isto? Que Ele vai ajudar-nos a lavrar a nossa vida. Vai lavrar o nosso campo para que possamos semear a semente da vida. Meu irmão, minha irmã, você ouviu a palavra de Deus. A decisão do destino da sua alma está nas tuas mãos. Se você quiser se manter no caminho largo, o seu destino será o inferno, será a perdição. Mas se você andar no caminho estreito, o seu destino será a vida, será o paraíso, será a presença de Deus. Portanto, essa escolha está nas tuas mãos. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Kalmambu shikwembu kalmambu ene alfa na omega. Aleluia, Jesus. Masungulu mahetelelo ya utumichwa hina. Glória a Deus. Utangela no